família. É um momento de descoberta e de proporcionar aos alunos o início da sua construção cultural e educacional. Além disso, justifica-se pela escola, educadores e pedagogos atuarem diretamente na transmissão do ensino, tendo que lidar muitas vezes com dificuldades apresentadas pelos alunos, e justifica-se de forma acadêmica, por questões relacionadas à educação, onde tem a necessidade de inovar e de novas oportunidades de transmitir o ensino. Diante disso, tem-se a seguinte problemática: de que forma o storytelling contribui para o processo de aprendizagem dos alunos pertencentes aos anos finais da educação infantil? Para tanto, os objetivos são: o geral é analisar o uso do storytelling no processo de aprendizagem dos alunos dos anos finais da educação infantil. Os específicos são: compreender o uso do storytelling para o desenvolvimento da imaginação e criatividade do aluno, refletir sobre a utilidade do storytelling no processo de compreensão do aluno e perceber o uso do storytelling como ferramenta pedagógica. Em relação às hipóteses, tem-se: o ato de contar histórias auxilia no desenvolvimento da imaginação e criatividade do aluno. A contação de histórias colabora para uma compreensão de maior eficácia, e a prática do storytelling pode ser uma ferramenta pedagógica eficaz no processo de aprendizagem. Quanto ao roteiro de apresentação, tem-se introdução, revisão de literatura, o storytelling na prática educativa, storytelling, a importância das histórias, a ludicidade relacionada ao storytelling, o processo de aprendizagem, a educação, educação infantil, procedimentos metodológicos, resultados e discussão, considerações finais e referências. Quanto à introdução, a pesquisa trata sobre o storytelling no processo de aprendizagem dos alunos da educação infantil, tendo como objeto de estudo o storytelling, que refere-se ao ato de contar histórias como artifício narrativo que favorece a compreensão, a aprendizagem, como método que vai além da comunicação e da narração da história, mas que amplia o entendimento, estimula a participação e gera conhecimento dos alunos. Nesse sentido, o storytelling tem um papel interessante na aprendizagem dos alunos, visto que dissemina o conhecimento e contribui como estratégia educacional para o processo de aprendizagem dos alunos da educação infantil. Quanto à revisão de literatura, tem-se o storytelling na prática educativa. O storytelling, segundo Faria 2015, é ato de contar histórias como ferramenta narrativa que auxilia o aluno na compreensão do que é narrado através da imaginação e da associação realizada pelo discente, através da mensagem recebida. O ato de contar histórias pode ser compreendido como uma ferramenta lúdica voltada à comunicação. Portanto, o storytelling é uma ferramenta lúdica que favorece a compreensão do aluno de modo que faz a criança imaginar e associar a história à vida cotidiana. Além de que, obtendo o entendimento e a partir disso passa a ter um papel a ampliar o conhecimento e o aprendizado da criança. Além de que é uma prática que requer ação do educador de tal forma que passa a ter um papel decisivo, fundamental, que é o de envolver a criança na história. Diante disso, segundo Faria 2015, o bom contador de histórias necessita acreditar na realidade da ficção, ser natural e discreto, ou seja, ele não deve ser superficial e chamativo ao contar a história,
Evitar as adaptações, lendo o que está no livro, necessita não fugir das palavras difíceis, isto é, não deixar de mencioná-las de forma que insere e enriquece o vocabulário da criança. Lembrar que toda história é um ponto de encontro para o desejo de conhecer outras histórias. Lembrar que toda história é um ponto de partida para outras atividades, ou seja, de que o educador ele pode utilizar a história para desenvolver atividades em suas práticas pedagógicas. E necessita saber que a moral da história é nenhuma, ou melhor, várias, de que a história não se limita a ter apenas uma conclusão ou reflexão, e sim a várias. Quanto o storytelling, a importância das histórias, é importante para a criança ouvir histórias, pois, de acordo com o Dourado, edital 2015, página 28, é através de uma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, política, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. É contar com o auxílio que faz parte do cotidiano dos alunos. Nesse sentido, é importante que o educador conte histórias para seus alunos, pois vai desenvolver a compreensão de mundo da criança e ter um papel significativo no processo de aprendizagem da criança, passando a ter uma aprendizagem efetiva em sala de aula. Quanto à ludicidade relacionada ao storytelling, o storytelling sendo uma ferramenta lúdica, a ludicidade está relacionada a ele, visto que aumenta as habilidades, a socialização e melhora as competências das crianças por meio dos recursos lúdicos em práticas pedagógicas. Quanto ao processo de aprendizagem, verificou-se que é um foco da educação, visto que é no processo de aprendizagem que vai se desenvolver os processos de leitura e escrita da criança, sendo necessário fazer uso de métodos e de ferramentas que possam contribuir para a transmissão do conhecimento de forma adequada. E sobre a educação, verificou-se a necessidade de inovação no método de ensino, visto que ainda é, na maioria das vezes, um ensino tradicional, e que a educação continua em constante mudança, de forma que necessita contribuir para despertar o interesse das crianças, dos alunos, no processo de ensino e aprendizagem. E sobre a educação infantil, trazendo um conceito, é a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Sendo assim, a educação é uma etapa que merece uma atenção especial, visto que tem um papel significativo para o desenvolvimento geral da criança no contexto educacional. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa é classificada como descritiva, pois buscou-se descrever os fatos, e quanto aos procedimentos técnicos, é bibliográfica e de campo, pois o levantamento bibliográfico e a coleta de dados foram imprescindíveis para a construção deste trabalho. E quanto à técnica de coleta de dados, utilizou-se o questionário como objeto de investigação destinado a 9 professores atuantes da área da educação, mais precisamente das turmas de pré-1 e 2 da Escola Municipal de Educação Infantil Iranilde da Conceição Sobral, localizada na cidade de Açelândia, Maranhão, sendo constituído por 7 perguntas, 4 perguntas fechadas e 3 abertas,
e assim seguiu a abordagem qualitativa e quantitativa. Quanto aos resultados em discussão, este estudo teve como objetivo diagnosticar o nível de percepção e de uso do storytelling nas turmas de pré-1 e 2 da educação infantil. Contendo na primeira pergunta, da seguinte forma: como profissional, o que você entende por storytelling? Obtendo respostas que foram variadas, porém semelhantes, onde todos os educadores relatam entender o storytelling como o ato ou a arte de contar histórias, que é uma atividade que é feita de forma interessante, em que vai apresentar o mundo da imaginação e do saber à criança, e de que também vai trabalhar a questão da autonomia da criança, do intelectual e do social. E, além disso, é uma atividade que, na curiosidade, vai auxiliar na prática do storytelling. E, dessa forma, vai tornar o aprendizado da criança mais amplo. E vale destacar que, das 9 respostas obtidas, apenas uma participante relatou ter recorrido à pesquisa para saber o significado do termo storytelling, e somente a partir disso ela conseguiu desenvolver a sua resposta na primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, qual o seu nível de entendimento sobre storytelling? Com as seguintes opções: domínio alto, domínio mediano, médio, domínio razoável e domínio baixo. Como pode-se observar, o domínio alto e nem o baixo foram destacados pelos educadores, apenas o domínio mediano e o domínio razoável, em que 6 professores destacaram ter domínio razoável e 3 professores ter domínio mediano. Nesse sentido, pode-se constatar que o entendimento dos educadores é básico sobre o storytelling. Com relação à terceira questão, em sala de aula, é empregado storytelling? Como pode-se observar, as respostas obtidas foram um sim, de forma unânime, em que todos os professores relatam fazer uso do storytelling e, dessa forma, torna o método efetivo em sala de aula. Com relação à quarta questão, se você faz uso do storytelling, contendo as seguintes opções: 1 vez, 2 ou 3 vezes por semana, 4 ou 5 vezes por semana. Como pode-se observar, 5 dos 9 educadores relatam fazer uso do storytelling 4 a 5 vezes por semana, 2 de fazer apenas 1 vez por semana e 2 de fazer 2 ou 3 vezes por semana. Nesse sentido, pode-se constatar que o método é frequente em sala de aula, visto que 5 dos 9 professores relatam fazer uso do método 4 ou 5 vezes por semana. E com relação à quinta questão, questionado da seguinte forma: na sua opinião, o uso do storytelling é fator relevante no processo de ensino e aprendizagem? Explique. Em que as respostas obtidas foram sim, de forma unânime, ou seja, todos os professores opinaram que o uso do storytelling é fator relevante no processo de ensino e aprendizagem, justificando da seguinte forma: de que auxilia na criatividade, ou seja, de que o uso do storytelling ele vai auxiliar na criatividade da aula, na criatividade do aluno, na criatividade também do professor, de que ele vai estimular a participação, de que com o uso do storytelling é possível estimular mais a participação dos alunos, os alunos passam a participar mais da sala de aula, tem-se a capacidade de persuadir o aluno durante a narrativa, ou seja, de conseguir prender a atenção do aluno por meio do método, de que gera sentimentos, personalidade, emoções, interesse e de que cativa o aluno, ou seja, de que o uso do storytelling vai ter fator sentimental, de forma que vai criar um vínculo entre professor e aluno, por meio da história, de que vai gerar personalidade na criança, um papel significativo no desenvolvimento da criança, de
de que vai gerar emoções, sendo que o storytelling ele tem a função, tem um papel significativo no fator emocional, de causar emoções na criança, interesse e de que vai cativar a criança. Ao mesmo tempo que também vai demonstrar a vivência da realidade, visto que a criança associa a história à sua vida cotidiana, à sua realidade por meio da história, e dessa forma ela vai garantir o seu entendimento. E de que também vai desenvolver o senso crítico através da cultura, isto é, de que por meio da história a criança vai desenvolver a sua criticidade em relação à história. Com relação à sexta questão, quais dessas ferramentas são utilizadas em atividades com storytelling? Contendo as seguintes ferramentas: áudio, vídeo, escrita, audiovisual e outras. Caso os professores utilizassem outras ferramentas, eles poderiam acrescentar. Como pode-se observar, 8 dos 9 professores utilizaram a ferramenta de áudio, 7 de vídeo, 2 de escrita, 3 de audiovisual e 4 professores acrescentaram outras ferramentas, dentre elas os livros e a literatura, a leitura oral. Pode-se construir que as ferramentas mais utilizadas em atividades com história de aula tratam-se das ferramentas tecnológicas, que no caso o áudio e o vídeo, que obteve porcentagem por parte dos educadores. E por despertarem o interesse e a curiosidade dos alunos com mais facilidade por meio dessas ferramentas tecnológicas. E com relação aos livros, e juntamente com a leitura oral, são por serem mais frequentes em sala de aula, visto que foi observado na prática do storytelling que os professores utilizam com mais frequência os livros, acompanhados da leitura oral, em que os professores e os alunos se posicionam em círculo, o educador apresenta o livro às crianças e vai contando a história, os alunos vão ouvindo e interagindo por meio da educadora. Além disso, também são utilizados para contextualizar os conteúdos, como uma forma de relacionar os conteúdos para que possa contribuir para o aprendizado da criança em sala de aula, pois na observação em 2 turmas de pré-1 e 2, foi observado que 2 educadoras utilizaram os livros para explicar sobre os conteúdos das formas geométricas e da sequência das cores. E por último, na 7ª questão, em que foram solicitados da seguinte forma: cite alguns benefícios percebidos por você através do uso do storytelling, contendo várias respostas e que foram resumidas em maior participação na hora da história e gosto pelo momento, ou seja, de que o uso do storytelling beneficiou em gerar maior participação dos alunos. Os alunos participaram mais do momento da prática e gostaram desse momento. Ativação na busca pelo conhecimento, ou seja, de que o entendimento e a busca pelo conhecimento se tornaram mais ativos em sala de aula. Estímulo, melhoria e desenvolvimento da fala, oralidade, interação e social, de que com o uso do storytelling beneficiou em estimular, melhorar e desenvolver a fala, a oralidade, a interação social das crianças, visto que beneficia principalmente para aquelas crianças que são mais tímidas, de que, como a professora relatou, com o uso do storytelling em sala de aula, elas passaram a desenvolver a sua fala, a falar mais em sala de aula, a se expressar, a interagir mais com os outros colegas. Além disso, tem-se associações dos fatos ocorridos na história com a realidade, ou seja, de que com o uso do storytelling, a criança,
associa as histórias à sua realidade e, a partir disso, gera um entendimento sobre o processo de aprendizagem dela. Além disso, tem esse maior interesse e curiosidade sobre a arte de contar histórias, de que com o uso do storytelling beneficiou em tornar as crianças mais interessadas e curiosas durante a prática do storytelling. Assim, a pesquisa apontou que, além do entendimento por parte das professoras, o método é considerado efetivo e benéfico ao aprendizado dos alunos, ao mesmo tempo em que seu reconhecimento gera uso frequente nas aulas através de várias metodologias. Vale destacar que outros benefícios percebidos pelo uso do storytelling tratam-se de que há o reforço do diálogo com o uso do storytelling, visto que com o storytelling na prática foi possível gerar maior vínculo entre a professora e o aluno, visto que na prática do storytelling, conforme a professora ia contando a história, os alunos iam se aproximando cada vez mais dela, gerando assim maior interação. Além disso, de que outro benefício é a compreensão do aluno, o uso do método é benéfico, principalmente para a compreensão do aluno. Os alunos conseguem compreender com mais facilidade. E de que também em sala de aula é trabalhado a recontagem da história, que as professoras solicitam os alunos para recontar a história. Dessa forma vai favorecendo a oralidade e o entendimento da criança. Quanto às considerações finais, aprofundando-se na investigação através da pesquisa de campo, notou-se que a amostra selecionada para a pesquisa apresenta certo conhecimento sobre o storytelling, de forma que coloca o seu uso em prática, em uma frequência que pode ser considerada como satisfatória, aliando a leitura com escrita, com o uso de áudios, vídeos e outros componentes audiovisuais, variando nas aulas como meio de garantir a inovação e manter os alunos interessados pelos métodos e conteúdos que serão aprendidos. Assim, comprova-se que o storytelling contribui significativamente para o processo de aprendizagem dos alunos matriculados na educação infantil, fornecendo o conhecimento necessário para estarem aptos a entrar em um novo segmento de ensino. Aqui estão as referências. Finalizo com esta frase de Augusto Cury: educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. Obrigada pela atenção de todos e fico à disposição da banca. Muito bem. Natália, parabéns. Ok. Então, vamos ouvir, né, a contribuição das professoras em relação ao trabalho da Natália, tanto no que se refere à escrita, que as professoras já tiveram acesso, como também agora na sua exposição. Tá, Natália? Fica à vontade, pode fazer alguma anotação desse momento de arguição que as professoras poderão fazer, ou apenas consideração, enfim, o momento está com elas. Qual das professoras vai fazer as considerações primeiro? Claudiane, que é mais nova. Tá certo. Professora Claudiane, porque é mais nova. Oi, Natália, meu amor, tudo bem? Que maravilha, né? Quando eu recebi o convite, eu digo, olha, Natália, eu sei que... Professora, que a senhora foi convidada. Acertei logo de cara, não foi, Andrade? Quero sim, quero participar. Primeiramente, boa tarde novamente a turma, boa tarde a você, Natália. Lúdia, meu amor, saudade de ti. O Andrade é meu amor também, né? E vocês, meus alunos. Então, primeiramente, agradecer pelo momento. Eu acredito que banca, sempre quando a gente participa de banca,
é um aprendizado, né? Estar aqui com vocês aqui já é uma troca de experiências, porque já somos parceiras, né? Quase de profissão também, vamos nos encontrar aí pelos corredores, e isso é muito satisfatório para mim enquanto profissional, né? Enquanto mãezona, porque eu sou mesmo, Andrade também é esse paizão maravilhoso, e que a gente aprende muito juntos, né? E assim, quando eu li o título, né, do seu trabalho, eu já fiquei logo instigada. Por quê? Porque não é algo que você veja no dia a dia, né? O storytelling, né? Enfim. Aí eu disse, meu Deus, que legal. É algo diferente. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o storytelling, é o quê? É uma capacidade de passar, né? De transmitir esse conteúdo, ou seja, é um enredo mais elaborado de narrativa, né? Que nos envolve. Ou seja, uma contação de história diferente, utilizando tanto as palavras, né, quanto os recursos audiovisuais, né, isso? E aí, isso me deixou muito envolvida, porque eu fui lendo o teu texto e fui vendo que quando a gente escreve, né, a gente precisa prestar atenção e entender que a gente escreve como se fosse um triângulo de cabeça para baixo, invertido, né? E o que acontece? Você vai afunilando. A nossa escrita é um funil, na verdade. Porque você vai escrevendo e não tem... Quando você lê um texto, você não pode ficar nesse vai e volta, vai e volta. E quando eu peguei o seu texto, eu me deleitei na sua leitura. Primeiro eu vi os autores atuais, que isso é muito importante. Não que os antigos não sejam, até porque os atuais, eles tiveram como base os antigos. Mas hoje em dia, para a escrita científica, claro que você está com o nosso doutor aí, né? Mas para a escrita científica, a gente precisa realmente pegar esses autores mais atuais. Achei o máximo. Sabendo que um texto, a gente sempre pega o quê? O resumo. É a capa. Primeiro é o título. Quando você pega o título que você já desperta aquela luzinha de eu quero ler. E aí, quando eu vi agora sua apresentação, a sua segurança, né? Você realmente passou muita segurança, tanto quanto as suas palavras do texto, né? Então, o seu texto eu gostei muito. Eu não vou prolongar a nossa conversa, porque foi um texto muito bem escrito, né? Você estava amparada por um profissional de excelência, né? Que ele também, para mim, é como se fosse um orientador, né? Que eu tenho um respeito muito grande como profissional e como amigo também, né? Mas, assim, eu não tenho o que acrescentar no seu texto. Não tenho. Diga assim, professora Claudiane, o que você poderia acrescentar? A única coisa que eu daria como sugestão ainda era colocar mais alguns exemplos, né? No caso, nas sugestões, não existe a necessidade, né? De como essas professoras da educação infantil trabalham. Só isso. Por quê? Porque é algo que ainda, eu acredito que elas tenham descoberto isso na pandemia, né? Por quê? Porque existe, aí também tá dentro do quê? Do letramento digital, certo? E aí o que acontece? Na pandemia foi que as professoras tiveram que acender a luzinha para entender que esses métodos deveriam ser utilizados. Mesmo eu não sou a favor de educação à distância, oh meu Deus, mesmo tendo na LDB que nós precisamos entender que os meios digitais, como o próprio nome diz, são meios e não fins, né? Eles devem ser utilizados para a gente como um recurso a mais. E você acertou de cheio, tanto na escrita como na sua apresentação. Então, obrigada pelo momento. E eu tenho só um questionamentozinho. E você, enquanto profissional da área, profissional de língua portuguesa, como você iria utilizar, né, o storytelling, né, em suas aulas, nas suas vivências,
o que isso te acrescenta como profissional? O que esse estudo te acrescenta enquanto futura profissional? Bom, eu utilizaria para várias práticas, né? Por exemplo, para fazer histórias em quadrinhos, eu solicitaria as crianças a fazer histórias em quadrinhos, a fazer. A primeira atividade que seria essa, né? Histórias em quadrinhos. Tá ótimo, meu amor. Na Porque fala da Lud, se tu lembrar depois de mais alguma coisa, no final tu acrescenta, Natália. Pode continuar, professora. não, tá ótimo, muito bom. Porque assim, realmente, como eu disse, né, surgiu com a pandemia. E dentro do storytelling, né, tem o que? Existem a técnica narrativa, né? Que são essas técnicas são o quê? São os caminhos que o profissional ele precisa o quê? Seguir, né? E aí nós temos também a questão dentro disso a gente tem meu Deus do céu, o conteúdo narrativo, que é o que dá sentido, né? O que dá vida a essa técnica. E, claro, a fluidez, né? Porque para uma história ela ser consistente, ela precisa ter uma fluidez, ela precisa ser contínua, né? Não pode ser interrompida, né? Ininterrupta, né? Assim, quebrada. Né? Então, mais, minha princesa, parabéns para você. Obrigada pelo momento. Eu muito feliz por esse momento aqui com vocês todos. Agora é você, dona Luz. Estou aqui. Boa tarde para todo mundo. Claudiane, bola no meu coração. Andrade, obrigada pelo convite, por fazer bola no meu coração. Muito gratificante para mim eu estar aqui com vocês, estar participando dessa banca. Principalmente porque eu sou apaixonada por contação de histórias. É uma área que eu gosto muito, pesquiso letramento, né? E tenho muitas defesas em relação a essa temática, principalmente quando se fala sobre contação de histórias, sobre esse universo mágico que é da leitura dentro de sala de aula. E aí eu fiz a mesma coisa que a Claudiane. Quando eu li o título que eu li assim, História em Série, eu disse, gente, essa menina tá moderna. Eu disse, essa menina tá muito moderna, mas o que esperar de uma orientanda do Andrade, né? Nada menos do que isso. Porque assim, como a Claudiane também colocou, o texto foi muito bem escrito pela Natália, justamente porque eu acredito que ela teve as melhores orientações, correções e puxões de orelhas que o Andrade é desse. Então, assim, a gente tem muito o que falar, mas muito o que falar de forma positiva do trabalho da Natália. E aí ela estava falando algumas coisas que eu fui anotando, e assim, eu costumo falar mais sobre as vivências e as práticas, porque atualmente eu trabalho dentro de uma escola, eu sei da importância que é essa sua temática, ela chegar até outros professores e se tornar cada vez mais presente dentro de salas de educação infantil, né? Então, quando você colocou que foi feito um questionário dentro da pré-escola, com novos professores, né? No início a gente percebe que por mais que elas não saibam muito bem o que é o storytelling, elas já praticam isso de uma forma involuntária. Porque é cobrado muito do profissional de educação infantil que dentro de sala de aula ele utilize a contação de histórias, justamente para poder trazer essa realidade para a criança do mundo, da imaginação, da criatividade, despertar dela para esse mundo da leitura. Aí, assim, quando você colocou um questionamento, Natália, uma sugestão que eu te daria, só para você acrescentar no seu trabalho, em relação à pergunta de quem utiliza e de quem não utiliza. Aí teve alguns que falaram que utilizavam apenas uma vez por semana, e outros que utilizavam 2 ou 3 vezes, e apenas outros que utilizavam todos os dias, 4 ou 5 dias na semana. E aí, assim, o que eu te aconselharia a acrescentar dentro dessa pergunta, quando você expandir mais esse trabalho, porque eu acredito que esse trabalho ele não vai se fechar aqui nessa monografia, porque ele merece ser continuado, você tentar descobrir o porquê que ainda não se utiliza essa rotina, essa prática todos os dias na sala de aula. Né? O que ainda está faltando para o professor se conscientizar de que se ele utilizar 15 minutinhos da aula dele
todos os dias para fazer esse tipo de metodologia vai ser muito eficiente dos alunos deles. Então, por que ainda não se utiliza todos os dias? Quem não utiliza, porque quem não está utilizando ainda, será que é falta de conhecimento, será que é falta de suporte, será que é falta de vontade mesmo, né? Aos dias das crianças. E aí, descobrir o porquê que ainda alguns se tornam resistentes a utilizar essa metodologia. E principalmente a que ponto a escola também tem cobrado isso dos professores dentro de sala de aula, incentivado e dado suporte, porque não é simples também, né? O professor precisa desse retorno também. E aí, aqui trazendo um pouco para a minha realidade, também quando você, dentro da sua fala, você vai dizendo que a história, esse momento, aproxima o professor do aluno, aproxima o aluno de outras crianças. Eu trabalho no Info Autista aqui dentro da escola. E quando elas utilizam dessa prática dentro de sala de aula, desperta o interesse deles e faz com que eles realmente se sintam mais inteirados na turma. Então, o seu trabalho ele é muito necessário, tá? É um trabalho que precisa ser divulgado, já vou logo dizendo. Você vai ter que apresentar ele para outros espaços, porque acho que cada vez mais nós temos essa necessidade de falar dessa temática, de falar da importância dessa temática, dentro principalmente das aulas de educação infantil. Porque lá na frente, quando chega no primeiro ano, no segundo, no terceiro, que não despertou o gosto pela leitura, né? A falha onde é que está? A falha está lá na base, que não fez com que a criança tivesse esse momento de interação, onde ela descobrisse o que é o prazer de ouvir uma história, de contar uma história, de recontar uma história, de saber o que essas histórias fazem parte do cotidiano dela, dessa associação também que o seu trabalho traz muito bem feito. E parabenizar a sua postura também, na sua apresentação, e o Andrade por ter orientado esse trabalho com esse tema tão rico e tão moderno. E é isso, não tenho mais nem o que falar, tá bom? Parabenizar mesmo. Ok, professoras. Então, eu acho que é isso, né? O trabalho da Natália, ele é um trabalho que eu considerei ele pequeno, curto, mas ele é prático, objetivo, né? Esclarecedor, né, Andrade? Exatamente. Poderia ter mais coisa? Pode acrescentar muita coisa, mas para um nível de monografia, né, ele está apresentável, ele está bom. Né? E eu acho que a professora Claudiane destacou aí um elemento que eu não sabia como dizer isso para a Natália, mas a professora Claudiane colocou, que vai afunilando. A Natália pegou o geralzão e foi colocando, né? E isso facilitou muito. Inclusive por uma questão que a gente, né, se entendeu, que a Natália queria fazer uma pesquisa só bibliográfica. Aí quando eu vi história inteligente, o que é isso, menina? Né? O que é isso? Aí fui dar uma pesquisada, é contação de história e tal. Aí a Natália disse, não, professor, é contação de história, mas não é bagunçada assim, não. Tem um roteiro, tem um negócio, tem vídeo. Aí eu fui entendendo, eu fui aprendendo, né, sobre história inteligente. Aí eu disse, não, pô, nós não vamos deixar passar essa oportunidade de observar a prática de professores. O que os professores andam fazendo, mesmo sem saber o que é, né, Lude? Mas eles já estão fazendo. Eles fazem. Aí a gente foi arredondando. Da teoria, né? Exatamente. Aí foi arredondando, até chegou numa escola, nos professoras, e aí trouxe essas informações que eu acho que enriquece muito o trabalho, né? Então eu aprendi muito com a Natália, com a temática. Eu estou meio enferrujado com essa questão pedagógica, por conta do doutorado, quase não orientava ela, estava fechando na minha tese, e foi uma confusão, e vai, não vai, e ela meio tímida, e eu embora, e deu certo, né, Natália? A gente tem um trabalho bem arredondadinho, com fundamentação teórica, com pesquisa bibliográfica, com pesquisa de campo, e na sua apresentação, ó, menina, né, assim, com muita segurança, com muita propriedade, cá estou, né, com o orgasmo pedagógico por ter orientado você, viu, Natália? Só parabenizar e agradecer às professoras e os seus companheiros aqui, tá? Então agora a gente vai
Vocês podem ficar nessa sala, mas as professoras saem e eu vou fazer uma reuniãozinha só com ela. Já a gente volta para cá para dizer mais coisas, tá?